Olá, crianças! Eu sou a tia Beth, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu estou aqui para contar para vocês uma história da Bíblia. E para isso, eu gostaria de ler no livro de João, no capítulo 1, versículo 29, a parte B do versículo que diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos repetir comigo este versículo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29, a parte B. Bem, eu estarei contando para vocês hoje a história da Páscoa, uma linda história de amor e liberdade. Mas o que a Páscoa tem a ver com o Cordeiro? Tem tudo a ver com o Cordeiro. Olha, a primeira Páscoa foi realizada lá no Egito, quando o povo de Deus estava sofrendo escravo lá no Egito. E Deus tinha um plano para libertar o seu povo. Sim, crianças, Deus sempre tem um plano para nos ajudar, para nos abençoar. Então, Deus enviou Moisés para falar com o faraó e dizer para que ele libertasse o povo de Deus. Mas Faraó não quis libertar o seu povo. Então, Deus enviou 10 castigos para o povo do Egito. E no 10º castigo, seria muito difícil para que o povo passasse por aquilo. Mas aconteceu. Deus disse assim: olha, eu vou enviar, eu vou permitir que o anjo da morte passe no Egito e leve o primeiro filho de cada casa, de cada família, a não ser que vocês sigam estas recomendações. E estas recomendações foram para o povo de Deus. A primeira é: peguem um cordeiro, sacrifiquem esse cordeiro e o sangue dele vocês devem passar no portal da porta, nos umbrais da porta, dos lados e na parte de cima. Este sangue do cordeiro. E devem ficar dentro de suas casas. Mas por que este sangue na frente da casa deles? Para marcar a casa, que ela seria como um sinal. Este sangue seria o sinal de que o anjo da morte não passaria, não levaria o primeiro filho da casa deles. E assim eles fizeram. Além destas recomendações, Deus também deu outras recomendações para o seu povo. E disse assim: fiquem dentro de suas casas com as suas vestes, com as suas túnicas, todos vestidos, com o cajado na mão e também com as sandálias nos pés. Mas por que tudo isso? Para que estivessem preparados, crianças, pois a qualquer momento a liberdade que eles tanto esperavam ia acontecer. Sim, todas essas recomendações eram uma preparação. Além dessas 3, túnica, cajado e sandália nos pés, eles deveriam comer o cordeiro assado. Assado para se diferenciar dos egípcios, pois os egípcios comiam carne crua. E Deus exige de nós, crianças, Deus exige que nós sejamos diferentes das pessoas que desobedecem a Ele. Além do cordeiro assado, eles também deveriam comer pão sem fermento. Sem fermento, para representar que Deus exige de nós pureza. Sim, Deus exige que nós sejamos separados daquilo que muda a maneira que nós fomos criados, que muda aquilo que temos de melhor em nossas vidas, aquilo que temos de Deus. Além do cordeiro assado, do pão sem fermento, eles também deveriam comer ervas amargas para relembrar, para ficar lembrando, trazendo à memória o tempo amargo e difícil que eles viveram no Egito. Com estas recomendações, crianças, eles passaram a seguir e a obedecer. E naquela noite, o anjo da morte passou ali, mas como o Senhor passou por cima do Egito, ele não permitiu que as casas que tinham o sangue, que tinham o sinal em sua casa, ele não permitiu que o anjo da morte levasse o filho mais velho. E
E assim, no dia seguinte, a tão esperada liberdade do povo de Deus aconteceu. Sabe por quê? Porque Faraó ficou com tanto medo daquilo que tinha acontecido, sim, porque até mesmo ele perdeu o seu filho. Ele ficou com tanto medo que deixou o povo de Deus ir embora. E ali o povo de Deus passou a comemorar, a fazer isto sempre, seguindo estas recomendações. Sabe por quê? Porque ali era a Páscoa e ali no Egito foi realizada a primeira Páscoa. Hoje, a nossa Páscoa é celebrada de forma diferente. Quando Jesus veio a esta terra, ele se reuniu com os seus discípulos em uma mesa e ali naquela mesa ele também tinha alguns alimentos. Vamos ver? Os alimentos que ele tinha para celebrar a Páscoa eram os seguintes. Ele pegou o pão, está aqui, repartiu e entregou aos seus discípulos. E disse assim: comam, este representará o meu corpo que será entregue por vocês. Além do pão, tinha outro alimento, olha só, o vinho. Ele pegou o vinho e entregou aos seus discípulos e disse: bebam, tomem, este representará o meu sangue. Este será um novo compromisso que eu tenho com vocês. Mas até aquele momento, crianças, eles não estavam entendendo, os discípulos não entenderam porque o pão representaria o corpo e porque o vinho representaria o sangue de Jesus. Sabe por que tudo isso? Horas depois, Jesus foi preso, sofreu e foi crucificado. E ali ele estava entregando o seu corpo por todos nós. Exatamente isso. O pão estaria agora representando o seu corpo e o vinho representando o seu sangue, que foi derramado por nós para nos libertar. Da mesma forma que o cordeiro, o sangue do cordeiro, livrou o povo da morte, o sangue de Jesus, também derramado na cruz, nos livra de todo o pecado, nos dá liberdade. Por isso, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sim, todo o pecado só pode ser tirado, só pode ser limpo através do sangue de Jesus. Por isso, ele entregou o seu corpo para morrer, para ser sacrificado em nosso lugar. Era para nós este sacrifício, mas ele tomou o nosso lugar como um cordeiro, sem pecado, sem mancha, para nos salvar. E se você quer ser livre, assim como o povo lá no Egito foi livre, você precisa aceitar Jesus, acreditar neste sacrifício também. Você gostaria de aceitar Jesus? Se a sua resposta é sim, eu vou orar por você. Mas antes que eu ore, eu gostaria de dizer que Jesus não permanece morto. Ele está vivo para garantir que tudo isso que nós falamos é verdadeiro. Você gostaria de aceitá-lo agora para que ele te livre de todo pecado? É uma recomendação. Assim como o povo de Deus tinham estas recomendações, Deus também nos dá essa recomendação. Precisamos confessar Jesus como nosso Salvador. Se a sua resposta é sim, coloque a sua mão no peito e diga: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Agora eu vou orar por você. Senhor Jesus, recebe esta criança. Neste momento, escreve o seu nome no livro da vida. Dá a liberdade que ela precisa. Em nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, Páscoa é isto, uma história de amor, de sacrifício, mas também de liberdade. Comemore a Páscoa, levando esta palavra também aos seus amiguinhos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe